Olá, queridos alunos, estudando a passadinha para poder trazer um pouco para vocês aí sobre o assunto que vai cair na prova e que vocês deverão ficar atentos. Para a nossa próxima prova, vocês devem estudar o capítulo 7 e o 8. O capítulo 7, ele fala sobre o relevo da Terra. O centro da Terra para os seres humanos sempre foi um enigma, mas nós bem sabemos hoje que a Terra ela é composta de 3 camadas principais: o núcleo, o manto e a crosta terrestre. É bom lembrar que o núcleo ele é formado pelo núcleo externo e pelo núcleo interno. O externo, a sua composição é muito parecida com a do manto, um material semilíquido, viscoso. E o núcleo interno ele é de uma composição sólida, tá certo? Devido às pressões das camadas, que sofre das camadas superiores. É importante também dizer que no núcleo é produzido a maior parte da energia interna do nosso planeta e que movimenta continuamente as camadas superiores e semilíquidas, tá certo? Provocando o deslocamento das placas tectônicas, que é responsável aí pela deriva continental. Também nós vamos falar do núcleo, que este é a maior camada dos 3 que compõem a Terra, com aproximadamente 80% do volume da Terra. O magma ele é um material em estado líquido e devido às altas temperaturas que se produz no interior do planeta, e aí ele, por sua vez, o manto, ele caracteriza-se por possuir um movimento chamado correntes de convecção, ou seja, que empurram o magma para as superfícies, para a superfície, provocando erupções vulcânicas de lava e os movimentos das placas tectônicas. Também nós vamos falar da litosfera, que a litosfera seria aí a crosta terrestre. Quando a gente falar da crosta terrestre e litosfera, estamos falando da mesma coisa, tá? A litosfera é uma palavra composta do grego que significa litos. Na verdade, litos significa pedra, rocha, e esfera, parte. Então, a parte das rochas. Seria importante a gente dizer que a litosfera ela ocupa apenas 1%, né, de todo o seu volume, de todo o volume total da Terra, tá certo? E é importante dizer que é na litosfera que está as placas tectônicas. Tectônica vem também do grego, que significa a arte de construir. E aí, embora elas sejam sólidas, elas têm rachaduras, elas possuem rachaduras por onde passam alguns materiais vindos do interior do planeta e navegam sobre a camada semilíquida que fica logo abaixo do manto superior, tá certo? Houve um cientista alemão chamado Alfred Wegener que ele trouxe algumas ideias, alguns argumentos, que aí ele citava que os continentes estavam à deriva, ou seja, ele propôs a ideia da deriva continental. Ele dizia que no início de tudo, né, quando se formou os continentes, estes estavam todos unidos, estavam todos juntos em uma única terra, que denominou de Pangeia, que significa todas as terras juntas, e num dado momento, ele não sabia explicar, uma força fez esses continentes se partirem, inicialmente se dividindo em 2, em Laurásia e Gondwana, e depois eles foram se partindo mais até chegar à ideia que nós temos hoje, nos 6 continentes, que é Europa, Ásia, África, América, Antártida e Oceania. É importante dizer também que Wegener, essa teoria de Wegener, ela não foi aceita, só depois da sua morte que começaram a pensar, ver outras propostas, outras ideias, e chegaram à conclusão aí da ideia das tectônicas de placas, que aí eles começaram a perceber que a seguinte ideia de que o planeta ela tem placas tectônicas nas quais
os continentes estão em cima. E aí essas placas tectônicas elas são movimentadas pelo magma que está no manto, e aí isso responde ao que Wegener acabou propondo, tá certo? É importante também lembrar que os terremotos, porque na verdade nós temos 12 placas tectônicas, inclusive o Brasil está em cima da placa sul-americana, mas os países que estão no centro, mais longe das bordas da placa tectônica, eles não têm terremotos ou sentem menos os efeitos dos terremotos, tá certo? Mas é importante a gente pensar que todos esses fatores, eles estão aí criando, destruindo a nossa crosta, está reformando, então a gente está em constante formação da crosta terrestre e da sua recriação, vamos colocar assim. Inclusive a gente vai ver que essas questões trazidas para vocês pode provocar aí dobramentos e falhas na nossa crosta. O nosso livro ele traz a seguinte questão, que os dobramentos modernos eles acontecem no interior da Terra e exatamente por conta dos movimentos de pequena duração que são muito intensos, e aí o resultado desses movimentos produzem as falhas e os dobramentos. Os dobramentos são ondulações que ocorrem em rochas que oferecem pequena resistência às forças internas e são modeláveis. Já os falhamentos eles são fraturas ou desnivelamentos que ocorrem na crosta terrestre em áreas que as rochas são mais resistentes às forças internas e se quebram em vez de dobrar, tá certo? É importante a gente falar sobre, já falamos de alguma forma, mas aí para vocês lembrarem que nós temos o tectonismo, que é um dos agentes modeladores internos do planeta. O tectonismo, onde existe os encontros das placas tectônicas, aí acontecem os abalos sísmicos, né, os terremotos, que esses abalos eles são constantes, mas aí de repente eles podem mudar a intensidade. Quando a intensidade é muito pequena, não se sente, não tem estragos. Quando de repente vai para níveis mais altos, aí sente-se esses terremotos, causando aí até alguns estragos, né? Quanto mais longe do hipocentro, de onde acontece o terremoto, menos a gente sente os efeitos do terremoto. Outro agente interno modelador da Terra seria o vulcanismo, que é onde existem rupturas, quebras, falhas na placa tectônica, o manto ele sai por ali, provocando aí o vulcanismo, tá certo? É bom a gente falar que existem vulcões ativos, que são aqueles que ainda expelem lavas e estão acordados, vamos dizer assim, e existem aqueles que são extintos, os vulcões que eles não estão mais em atividade. É importante também dizer que existe um lugar, né, um espaço onde é conhecido como o Círculo do Fogo do Pacífico, ou seja, é a zona da Terra onde concentra quase a metade da ocorrência de vulcões e terremotos, e isso é exatamente no litoral do Oceano Pacífico, tá bom? Minha gente, o que vocês precisam aprender, estudar no capítulo 7 para a nossa prova é isso. Estudem para que vocês possam se dar bem. Eu vou agora falar um pouco sobre o capítulo 8.